Todo mundo tem um sonho. Em breve vocês vão conhecer o meu. Todo mundo tem uma história. Essa é a minha. A minha história é feita de várias lembranças. Como esquecer o lugar onde eu nasci? Nessa propriedade onde eu estou hoje, é a antiga fazenda dos meus avós, Maria Pinheira e Antônio Pinheiro. Foi aqui que eu cresci, que eu brincava com minhas primas, que eu banhava nesse lugar aos pés de uma aroeira, onde hoje é a minha propriedade. Esse vínculo, essa história, essa conexão, isso vem com a gente, acompanhando a vida da gente, a trajetória, isso nunca sai de dentro de nós. Os meus avós eram conhecidos por serem pessoas muito receptivas, como é a cara de Três Ranchos. Três Ranchos é assim, essa receptividade. E aqui a gente tem esse vínculo forte, porque a gente sente que todos aqui são parentes, todos são da nossa família. E essa vivência toda familiar nos remete a tempos difíceis também, né? A gente atravessa assim, fases na vida que são fases que nos fortalecem. E uma memória que eu tenho da minha mãe que não me esqueço nunca, foi logo quando ela se separou do meu pai e precisou sozinha sustentar 3 filhas e criar 3 filhas, que a gente sabe como mulher que isso não é brincadeira. Muitas vezes quando eu estou assim, preocupada e sentindo que alguma coisa está pesada, eu lembro da minha mãe. E a minha mãe, quando suportou tudo, eu penso que eu nem tenho direito de achar que alguma coisa está pesada na minha vida, porque o grande exemplo vem de lá, da minha avó Maria Pinheira. Minha avó todos na cidade sabem da minha avó, uma baixinha que comandava tudo, botava todo mundo para trabalhar assim, na propriedade rural dela. Eu via dentro da casa dela o respeito que toda a população da cidade tinha pela minha avó Maria Pinheira. E aquilo me fazia pensar que a minha avó era muito importante e me dava muito orgulho. Isso faz de mim fruto de uma família onde as mulheres são muito fortes. Desde o início da minha vida escolar, eu estudei em Três Ranchos, então eu estudei na escola municipal, na escola estadual, e eu era sempre a aluna primeiro lugar da sala de aula. Então eu tinha eu nunca fui exigida para ter bom desempenho na escola, mas eu sempre tinha aquilo como sua obrigação fazer o melhor que você puder. Desde essa época eu tenho isso comigo. E aí no 3º ano eu tive um convite para estudar em Brasília, na casa dos meus tios, meu tio, meu padrinho. Foi muito difícil assim, para uma moradora do interior de Goiás, uma cidade tão pequena, tão acolhedora como é Três Ranchos, eu deixar todo esse ninho de amor, de carinho que eu fui criada e ir para Brasília estudar. Fui morar na casa dos meus tios, que são meu segundo pai e minha segunda mãe. E eu vivi ali 1 ano e meio. Eu fiz o 3º ano do ensino médio e fiz cursinho para prestar vestibular. E quando eu estava finalizando o cursinho, a minha avó faleceu. Minha avó Maria Pinheira, que era tudo para mim, que era tudo para minha mãe, era tudo na nossa vida. Foi muito difícil, porque eu tinha que decidir, naquele momento, se eu voltaria para Brasília, porque estava lá meus estudos, né? E eu tinha que fazer faculdade. E nesse momento, o amor falou mais alto, assim. Eu decidi ficar. Eu passei no vestibular em Catalão. Não quis nem transferir para Brasília, porque a minha mãe precisava de mim nessa época.
E foi uma fase complicada, porque renunciar a tudo isso que eu tinha na capital federal, para voltar para o interior, para encarar de novo. Mas aqui a gente tem o amor. E o amor faz tudo valer a pena. É o amor que dá sentido a tudo, nada mais. E aí eu me casei com 25 anos de idade, quando eu fui morar em Catalão, montar meu escritório e tudo. E nasceram meus filhos. Eu tenho 2 filhos, Bruno de Castro Pereira e Eduardo de Castro Pereira. O Bruno com 21 anos, Eduardo com 19 anos. São os filhos que hoje também estão junto comigo, compreendendo a minha luta e encampando a minha luta. E são apaixonados por Três Ranchos. E o Mário, meu esposo, sempre junto comigo, ao meu lado, me dando toda a força. Então eu tenho uma gratidão por ele estar sempre me apoiando nas minhas lutas. E assim, o que resume tudo isso se chama amor. Aí vem uma outra história da minha vida muito marcante, que foi a fase que eu assumi a Secretaria de Turismo de Três Ranchos. Essa fase foi realmente um momento assim que eu criei vínculos. Vínculos em termos de entender o que era o funcionamento da máquina pública, da prefeitura. Então, tudo foi acontecendo muito naturalmente. No desenvolver de um trabalho, no abraçar, no entender que eu podia mais, que eu podia colaborar mais e procurar. Mas o que eu percebi com esse fato em si? Que não basta a gente só querer. A gente tem que ter os meios para fazer a transformação, a gente tem que ter as ferramentas. E quando a gente quer transformar e melhorar o lugar onde a gente nasceu, cresceu e vive, a gente tem que assumir papel de protagonismo. E ela ajuda, assim, todo mundo que chega nela, o que não puder, ela faz o possível de poder. É o meu caso, eu tive um contratempo de umas coisas aí, eu precisava fazer uma cirurgia com urgência. E eu estava ruim, mas ruim, vivia deitada, sentindo dor. E parece que Deus tocou meu coração e eu falei com ela. E nisso, eu saí daqui, ela foi para Catalão, ela ajudou a fazer meus exames, você entendeu? Ela pagou também, porque eu não tinha condições. E no dia da minha cirurgia, eu tive cedinho, ela também esteve lá me acompanhando, sabe? Ela ficou comigo, me acompanhou, me deu apoio. Meu pai passou mal, nós corremos com ele aqui no hospital mesmo, ele foi bem atendido aqui, nós não tem que cramar não. Só que o caso dele era caso de emergência. Então a doutora viu que não tinha recurso, que tinha que correr com ele o mais rápido possível, né? Para ele não correr risco de vir a óbito, né? E nós levou, chegou na Santa Casa, o médico atendeu ele na mesma hora, só porque ele deu a primeira parada cardíaca. Aí o doutor conseguiu reanimar ele, aí o que acontece? Precisava ir para UTI. E aí o doutor falou, não tem vaga na UTI. Cheguei aqui, peguei o telefone e liguei para a Clênis. Expliquei que Clênis, meu pai, passou mal, ele deu a primeira parada cardíaca, ele precisa de uma vaga na UTI o mais rápido possível e não tem na Santa Casa. Você tem como ajudar nós, você não consegue uma vaga, porque senão meu pai vai morrer amigo. Aí foi onde que ela correu, arrumou tudo. A história aconteceu assim, que ele adoeceu, e aí internou ele. Então levou para a UPA. Na UPA não teve jeito. Aí teve que arrumar o quê? Uma vaga de UTI para ele. Então lá tem que conseguir uma ajuda da pessoa. Muito legal. Conseguir ajuda. E a amiga também. Eu tive um problema nos rins, né? Problema de cálculo renal. Aí eu fui para a UPA, ia voltando. Aí depois até que aí eu procurei ela me ajudou. Aí eu fui encaminhado para Goiânia, ela me ajudou em Goiânia. O futuro da nossa cidade, ele depende de cada um de nós. E eu vejo que eu posso retribuir
por tudo que Três Ranchos fez durante toda a minha vida, por tudo que Três Ranchos me tornou como pessoa, como profissional, como mulher, como cidadã. O nosso sonho, eu vejo que é para todos. Então, se é para todos, vem somar com a gente, vem sonhar com a gente. Vamos juntos fazer uma nova Três Ranchos? Clênis, eu quero agradecer por você ter meu irmão e agradeço no coração também. Pessoa boa. Assim, porque na hora que eu precisei, ela me ajudou, né? E a única pessoa que eu pensei na hora que podia me ajudar era ela. O que você fez para mim, só Deus vai te pagar, que você é muito importante para mim e tenho certeza para todos. A Clênis tem potencial, tem garra e tem tudo para transformar Três Ranchos. É nossa esperança. Clênis, conte comigo, estamos juntos nessa caminhada. Mais uma vez, mais essa etapa. Te amo muito e vamos seguindo sempre juntos. Clênis Pinheira, sou sua mãe, estou do seu lado para o que der e vier. Você vai vencer em nome de Jesus.